Bem-vindos à classe VIP. Se você estava procurando um canal para estudar a Bíblia, você encontrou o tempo e a história. Se você estava procurando uma classe para se aprofundar nos temas do estudo da lição da Escola Sabatina, você encontrou. Bem, estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. E você é o nosso convidado. Seja bem-vindo à classe VIP. Já que você está aqui, por favor, nos ajude deixando o seu like. O YouTube vai entender que se você der like, gostei, colocar a mãozinha como positivo, os algoritmos vão multiplicar e esse vídeo vai ser reconhecido como um vídeo útil, repassado para outras pessoas. Por favor, nos ajude também por intermédio da sua oração. Não se esqueça, compartilhe este vídeo, deixe o seu comentário. Bem, estamos finalizando o nosso estudo desse trimestre. É o nosso 13º encontro, Cristo em Filipenses e Colossenses. E nós temos a oportunidade de pedir a bênção de Deus para então começarmos o estudo desta semana. Eterno Deus, nosso Pai, pedimos a Tua bênção, a Tua unção, a Tua capacitação para então, Senhor, transmitir a Tua palavra em nome de Jesus. Bem, o tema desta semana, permanecendo na vontade de Deus. Aqui, queridos, nós temos agora o nosso verso para memorizar. E você então pegue a sua Bíblia, procure o texto 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Agora, vamos então meditar no que diz esse texto. Em tudo dei graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Bem querido, bem querida, Deus tem uma vontade, e a vontade de Deus é que nós sejamos salvos, sejamos felizes, sejamos alegres. Nem sempre, no mundo em que vivemos, todas as coisas dão certo. Às vezes, alguma coisa dá errado. Mas no grande plano da salvação, está tudo certo. Portanto, devemos dar graças a Deus, mesmo quando estamos em circunstâncias difíceis. Esta semana, no estudo sobre o final da carta de Colossenses, nós vamos resgatar algumas coisas muito importantes. Primeiro, conhecer uma ampla rede de colaboradores de Paulo, o apóstolo, suas estratégias para a expansão, a pregação do Evangelho, o treinamento do pessoal que tinha com ele, as orientações que ele passava e suas grandes experiências. Bem, vamos então dar sequência. A parte de domingo, lições de evangelização. A carta de Colossenses, no capítulo 4, versos 7 a 9, nós encontramos lições de evangelização. Paulo, então, era um grande mestre da evangelização, um grande missionário. Suas viagens missionárias, elas somaram cerca de 21 mil quilômetros, 21 mil quilômetros e meio. E ele dedicou-se a centros comerciais como Corinto e Éfeso. E então procurava apresentar e definir homens que colaboravam com ele no Evangelho, como é o caso de Tíquico. Ele o apresentou como irmão amado, ministro fiel e também cooperador do serviço do Senhor. Que bênção, né?
como o apóstolo Paulo se referia então a este cooperador, a este amigo, a este irmão que servia ao Senhor. Que nós também possamos aproveitar o exemplo de Paulo e nos referir assim também àqueles que cooperam na obra do Evangelho. A parte de segunda-feira, conexões na igreja. Colossenses 4, verso 10 e 11, também Paulo incentiva a união da igreja e ele incentiva isso mostrando homens que eram leais à causa e como eles trabalhavam, como eles desenvolviam a missão a fim de que a igreja confiasse nesses homens. E ele faz referência a Onésimo, Aristarco, João Marco, Justo, que também tinha o nome de Jesus, e Paulo tinha uma grande dor, que embora o evangelho estivesse avançando bastante, os judeus, eles não aceitavam o cristianismo, não aceitavam Jesus como Messias. Bem, a causa precisa avançar e Deus sabe de todas as coisas. A parte de terça-feira, nós temos maduros e convictos. Colossenses capítulo 4, verso 12 e 13. Aqui então Paulo apresenta Epífaras e as suas orações intercessórias que ele fazia em favor dos colossenses. Paulo destaca em linguagem metafórica que ele tinha batalha de oração para que os colossenses se tornassem maduros e convictos para continuar firme. Veja que coisa importante, queridos. Esse homem de Deus tinha batalha em oração para que aquelas pessoas continuassem firmadas, mas sobretudo que elas fossem maduras e convictas. Devemos nós também termos batalhas de oração em favor dos nossos irmãos. A parte de quarta-feira nos diz assim: mas não do mundo. Colossenses capítulo 4, verso 14 e 15. Então, no mundo, mas não do mundo. Aqui, Paulo apresenta Lucas como um médico amado, que ficou junto a ele, que permaneceu até o fim, mas também apresenta Demas, que era também um irmão, que estava ali com Paulo, trabalhando na obra de Deus, mas que teve uma queda, acabou amando o mundo e se afastando de Cristo. Bem, precisamos vigiar, porque aqui nós estamos vendo um exemplo daqueles que permanecem, porque estavam vigiando, estavam atentos, mas também estamos vendo aquele exemplo do irmão que se afastou. E nós precisamos ser aquele que fica, aquele que permanece, e não aquele que se afasta. Isso só podemos conseguir pela graça de Deus. Bem, a partir de quinta-feira, mensagem à Laodiceia, Colossenses capítulo 4, verso 16 e 18, Paulo então apresenta a sua mensagem. Bem, nós sabemos que toda a Bíblia, a mensagem central é a questão do arrependimento. Isso foi pregado pelos profetas, por João Batista, por Jesus, pelos apóstolos. Essa é a mensagem central e essencial da palavra de Deus. Paulo chama a atenção para um amigo e pregador chamado Arquipo, que ele cuidasse então do ministério e que isso era coisa muito importante, que ele não deixasse de cumprir o seu ministério. Bem, isso também serve para nós hoje. Precisamos entender que a mensagem central do Evangelho é o arrependimento. Deus pode nos transformar. Da mesma forma que Jesus se apresenta na carta a Laodiceia em Apocalipse, estando à porta e bate, ele se apresenta também para cada um de nós, esperando que haja arrependimento. É interessante, queridos, que a carta de Colossenses deveriam ser lida pelos laodicenses e a de Laodicenses lida também pelos colossenses. Mas nós não temos o documento material da carta
a Laodiceia, escrita por Paulo, mas sabemos que essa carta existiu um dia. E seja qual for a mensagem que ela tenha, de forma particular para os laodicenses, mas que também nós possamos fazer uso dessa carta aos colossenses e entender que Deus tem um plano e que o plano de Deus vai se cumprir em nossa vida. Bem, mas o principal plano de Deus é nos salvar, é nos tirar deste mundo para nos dar a vida eterna. Por isso precisamos permanecer na vontade de Deus. É seu desejo permanecer na vontade de Deus? É seu desejo, então, em tudo dar graça e perceber que o caminho certo é estar a serviço de Deus? Se esse é seu desejo, então ore comigo. Eterno Deus, nosso Pai, por favor, abençoe este homem, esta mulher, este jovem, essa jovem, esse senhor, essa senhora. Trabalha com o Espírito Santo na vida dessas pessoas, por favor, e opera a maravilha em nome de Jesus. Bem, esse estudo é apenas um resumo, não substitui o seu estudo pessoal. É um incentivo para que você possa buscar e se aprofundar em sua lição da escola sabatina e na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.